Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje Jesus no Evangelho está pedindo para que possamos nós sermos misericordiosos como o Pai. Filho se assemelha ao Pai. O rosto de Deus é um rosto misericordioso, paciente, bondoso. Como filho de Deus, nós devemos também sermos semelhantes a Ele, na misericórdia, na bondade, na paciência. Depois Jesus pede ainda: não julgueis e não sereis julgados. Não julgue o teu irmão, para não ser julgado no dia do juízo final. Evite o julgamento, se policie para não cair no julgamento. É um pecado que a gente precisa confessar. Se possível, confessar quantas vezes necessário para vencer a tendência ao julgamento. E Jesus diz: perdoai e sereis perdoados. Hoje o gesto concreto é pedir perdão para quem te feriu. Mesmo se a gente não foi ali o causador da ferida, vá pedir perdão. Faça ponte com o próximo, não faça muros. Quando a gente evita a reconciliação e o perdão, a gente está criando um muro. E a gente pode estar criando um muro não somente com o próximo, mas a falta de perdão pode ser um obstáculo, um muro para chegarmos a Deus. Depois Jesus ainda diz: dai e vos será dado. Então, Quaresma é tempo de ir a Deus, para nos doar a Ele, para receber o perdão. É o primeiro passo para a gente viver o Evangelho de hoje, ir até Jesus. O segundo passo é também ir ao encontro do próximo, também com a nossa oração, com a nossa intercessão, com a nossa doação, com a nossa capacidade de servir. Se tiver alguém que a gente tem relacionamento, amizade e precisa do perdão, às vezes a gente não consegue dar esse passo por anos, mas a gente pode rezar pela pessoa. A oração é importante para preparar o coração para o perdão, a reconciliação. O terceiro passo, depois que eu fui a Deus e ao irmão, é gerar essa cultura dentro de nós, cultura de espiritualidade, de quem sabe acolher, perdoar, reconciliar e se doar. Irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia nos ajuda a viver a Quaresma em profundidade. Quaresma é tempo de meditar sobre a misericórdia do Senhor, sobre o seu perdão, sobre a vinda de Cristo em nosso meio, como ele soube se doar ao Pai, como ele se doava quando encontrava as pessoas. Quando a gente ama, quando a gente sai de si, no amor concreto, numa fé transformada em obras, a gente está instaurando o reino de Deus aqui na terra e estamos preparando a nossa morada definitiva junto de Deus. O reino dos céus é conquistado com as nossas ações de caridade. Vamos abrir o nosso ouvido à palavra, vamos abrir o nosso coração à palavra de Jesus.
Vamos deixar a semente da palavra entrar na nossa vida, que essa semente possa crescer na nossa comunidade, na nossa paróquia, na sua pastoral. Vamos pedir a graça de vivermos juntos, como irmãos, a palavra que nos salva. A palavra de Deus, o Evangelho, é confiado à Igreja como um caminho de salvação. Vivendo a palavra, nós estamos nos santificando e estamos caminhando para o céu. Vamos pedir que Jesus, o Verbo, a palavra do Pai, venha caminhar em nosso meio. A caminhada com Cristo se torna uma caminhada mais leve. Deixe Jesus caminhar ao seu lado. Se Jesus está contigo, você não vai caminhar longe de Deus. Caminhando com Cristo, a gente vai também nos livrar de muitos perigos e situações de queda. Vamos renovar o desejo de viver essa quaresma em santidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre ti e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.